Muito bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. É uma alegria poder encontrar-me com você neste momento para compartilhar da palavra de Deus. Temos um tempo de estudo bíblico, onde vamos aprofundar um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Estamos vivendo um momento único na nossa história, tanto no mundo como também nas nossas igrejas locais. Temos experimentado momentos diferentes de abordagem, de aulas, onde temos esse tempo agora e louvamos a Deus por isso, porque temos agora condições de podermos estudar juntos a palavra de Deus. Eu aqui na minha casa gravando essa aula para você, você ouvindo aí na tua casa, depois podendo tirar todas as suas dúvidas que você tiver. Como eu disse domingo passado, esteja com papel, caneta, para você anotar a sua dúvida, a sua pergunta, e você vai poder fazê-la a mim assim que for oportuno. Amém? Nós havíamos falado que vamos seguir a lição e vamos sim. Contudo, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 10. A lição de número 9, nós vimos na semana passada a questão do arrependimento e nós trabalhamos pela manhã e pregamos domingo à noite a lição, parte da lição 9, pregamos o Salmo 51. Então o que eu quero ver hoje com vocês é já a lição 10, porque nós já falamos da lição 8 e 9, que são assuntos correlacionados, que falam de arrependimento. O que eu quero ver hoje na lição 10 com vocês é um regime sensacional e puxado, a experiência cristã saudável. Nós vamos aprender sobre crescimento e santidade, que são as bases da lição de hoje, ok? Vamos orar, ter esse tempo de oração, pedindo a direção de Deus, pedindo que Deus nos abençoe nessa manhã de estudo bíblico. Ó Pai, nós agradecemos o Senhor pela oportunidade que temos de poder estudar a Tua palavra, de poder também ensinar através desse meio de comunicação. Obrigado, ó Pai, por esse tempo, por esse momento, que a palavra do Senhor que nessa manhã será exposta possa encontrar corações abertos, férteis, e que a semente do Evangelho possa, em nome de Jesus, germinar e assim crescer e dar frutos que glorifiquem e exalte o Teu santo nome, Pai. Nos abençoe nessa manhã, nos dê a Tua graça, nos dê o Teu entendimento e nós oramos confiando no poder do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Enquanto nós estudamos aqui, classe Lloyd, as outras classes das nossas crianças também estão estudando. Cada um dos professores preparou uma aula maravilhosa. Nós assistimos e ouvimos todas elas e a gente tem visto a criatividade, a didática de alguns irmãos que nos impressionam. Glória a Deus por isso. A nossa igreja, louvamos a Deus por isso. Está bem assistida. As nossas crianças estão aprendendo a palavra de Deus de maneira clara, de maneira séria. Isso faz muito bem para a nossa saúde espiritual. E agora nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Como eu disse, lição 10, você que tem a lição, você vai poder me acompanhar e vocês vão perceber que eu não vou ficar preso em detalhes assim da lição. Eu vou fazer aqui, como eu fiz semana passada, uma abordagem prática daquilo que a lição está tratando, do seu tema, que é um regime sensacional e puxado, a experiência cristã saudável. Eu e você precisamos ter uma experiência com Deus, uma experiência cristã saudável, ok? O texto que nós tomamos como base está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 12 ao 18. Então, por favor, abra a tua Bíblia lá, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 a 18. E a gente vai fazer a leitura e você vai poder me acompanhar. Diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece,
não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que essas palavras do apóstolo Paulo querem nos ensinar? De maneira bem clara, de maneira objetiva, que Paulo está falando aqui sobre uma questão muito séria. Moisés, na época em que Deus se revelou a ele, e a glória de Deus estava na vida e na face de Moisés, aquela era uma glória que se desvanecia, ou seja, a glória foi manifestada, mas depois ela foi retirada. Tanto que Moisés, ele usava o véu não somente para proteger o povo da glória de Deus, mas porque para que o povo não visse, ele usava o véu para que o povo não visse que a glória já tinha se desvanecido, não tinha mais a glória no seu rosto. Então por isso que ele usava aquele véu. E Paulo vem falando isso aqui, que hoje os judeus continuam, alguns continuam, quando é lido Moisés, o Antigo Testamento, eles continuam com este véu, ou seja, eles não entendem que agora, o que Paulo está constatando aqui, é a glória da antiga aliança com a glória da nova aliança. A glória da antiga aliança, a lei, Moisés, aquela glória, ela era representativa da glória futura, que é a glória em Cristo. Aquela glória se desvanecia. A glória de Cristo, mediante o poder do Evangelho, é uma glória que permanece, duradoura, eterna. É isso que Paulo está falando aqui para eles. Então, o que eu e você precisamos entender aqui? Que essa glória que Paulo fala aqui, tanto é que ele finaliza no verso 17 e 18, ora, onde há o Espírito do Senhor, o seu Espírito, né? E onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A questão aqui que muitos confundem, só abrindo parênteses aqui, tá? Desse versículo. Muitos confundem esse versículo. Então, onde há o Espírito do Senhor, a liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre, faço um monte de coisa. Não, não é essa liberdade de bagunça, de libertinagem, de euforia carnal, não. A liberdade aqui é a liberdade do pecado. Ele me libertou do pecado. Onde há o Espírito do Senhor, quem tem o Espírito do Senhor é livre do poder do pecado. Fecha parênteses aqui, beleza? Verso 18, Paulo fala bem assim, e todos nós com o rosto desvendado, agora com a glória do Evangelho. Eu não preciso colocar o véu em mim, não, porque a glória de Cristo é uma glória eterna, é uma glória para sempre, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Glória a Deus. O que esse assunto, esse texto tem a ver com a nossa lição? Fala de crescimento, esse crescimento de glória em glória é o crescimento espiritual que Deus quer que eu e você tenhamos na nossa vida cristã. Por exemplo, quando olhamos para a lição propriamente dita, na introdução, o autor vai dizer bem assim, ele começa fazendo o exemplo do crescimento de uma criança adolescente. Ele diz, desejamos que o crescimento da criança, de crianças e adolescentes, sejam saudáveis, crescimentos saudáveis. A Bíblia usa essa ilustração de crescimento físico para mostrar que eu e você, como cristãos, precisamos desenvolver um crescimento espiritual, e a isso nós damos o nome de santidade. A santidade é o resultado de um crente que está em crescimento e em maturidade espiritual. A santidade é o resultado do crescimento espiritual. Quanto mais eu cresço espiritualmente, mais santo eu vou ficando. E aí então, o autor aqui, ele faz algumas colocações. E é sobre essas colocações que a gente vai tratar aqui agora. Porque você poderia se perguntar, tá bom, pastor, a santidade é resultado de crescimento espiritual. Mas como que se dá isso? Como que isso se desenvolve, né?
Como fazê-lo ou como me tornar um cristão saudável? Como ter uma vida cristã saudável, né? É exatamente respondendo essas perguntas que a lição vai abordar essas questões. Por exemplo, primeira parte, o primeiro ponto: saúde e crescimento espiritual. O que o autor quer trabalhar aqui nessa parte? Ele fala que os cristãos, como as crianças, são saudáveis na medida em que crescem como deveriam. Como é que os pais devem fazer ou precisam fazer para que os filhos cresçam saudáveis? Vocês são pais, vocês sabem que precisam alimentar bem os seus filhos, precisam, além de alimentá-los, dar para eles uma boa educação, dar para eles remédios quando estiverem passando alguma enfermidade, estiverem doentes. Tem toda uma questão por detrás, onde o seu filho, para crescer saudável, precisa desfrutar, precisa desenvolver, precisa ter. E principalmente uma boa alimentação. Se o teu filho não se alimentar direito, ele cresce como? Desnutrido. Ele vai crescer fraco, ele vai crescer vulnerável às doenças, às enfermidades. Por isso que nós temos que alimentá-los bem, com legumes, com verduras, com coisas que às vezes eles não gostam, mas são necessárias para o crescimento deles. Da mesma maneira e da mesma forma, a nossa vida espiritual também. Eu e você precisamos desenvolver o hábito de nos alimentarmos bem espiritualmente para crescermos saudáveis. Se almejamos desenvolver e ter uma vida espiritual saudável, precisamos nos alimentar bem. Nós precisamos crescer bem. E para crescermos com saúde espiritual, nós temos que nos alimentar bem. Devemos ser segundo a imagem de Cristo em todos os pontos. Ou seja, o crescimento nas dimensões moral, crescimento na dimensão espiritual, tudo isso semelhante a Cristo. Semelhante ao nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. A grande questão que eu vejo aqui, na vida de muitos crentes, é essa dificuldade quanto ao crescimento espiritual. Tem muitos crentes que não se alimentam bem. Se eu perguntasse para você nessa manhã, como é que tem sido a sua alimentação espiritual nesse período de quarentena? Do que você tem se alimentado? Espiritualmente falando, nós estamos tratando de questões espirituais. Então, de maneira espiritual, você precisa olhar para a tua vida e precisa fazer essa autoanálise. O que você tem alimentado? Com o que você tem se alimentado nesse período onde nós não estamos nos reunindo, nos congregando no templo? Quais têm sido as suas alimentações? Será que você tem comido boas palavras? Será que você tem se alimentado saudavelmente? Será que você está mantendo uma vida de dieta espiritual saudável? Ou será que você tem comido porcarias? Me desculpa a expressão, mas é exatamente isso. Não é isso que nós falamos para os filhos? Para de comer porcarias. Comer essas coisas que não dão saúde para você. O que você tem se alimentado? Porque quando nós não nos alimentamos bem espiritualmente, nós ficamos fracos espiritualmente. E ao ficarmos fracos espiritualmente, nos tornamos vulneráveis espiritualmente. E ao nos tornarmos vulneráveis espiritualmente, nos tornamos alvo fácil na mão do diabo, alvo do diabo, das ações, das setas, das artimanhas do maligno. Isso porque o nosso coração, a nossa mente não estão saudáveis. É por isso que tem crente que fica maluco, que ficam loucos, doidos. Ai, meu Deus, coronavírus. Ai, o Covid-19, minha vida, minha casa, eu vou morrer. Aquela histeria, aquela neurose, aquela loucura. Mas peraí, a palavra do Senhor não diz que é Ele quem guarda o teu povo? A palavra do Senhor não diz que é Ele quem protege a tua igreja? A palavra do Senhor não diz que debaixo da sombra do Onipotente aí você podemos descansar? A palavra não diz para mim e para você
que eu e você precisamos confiar em Deus, entregar o nosso caminho a Deus e o mais Ele fará. A palavra também nos diz para nós descansarmos em Deus. Por que ficamos tão apavorados? Ah, pastor, mas eu fico assim, porque o governo, porque a pessoa, porque o médico, porque na televisão. Peraí, você está se alimentando de quê? Do que você tem se alimentado? Se você ficar se alimentando de palavras onde você vai ter medo, vai suscitar pavor em você, você vai ficar desse jeito. Mas se você se alimenta bem da palavra de Deus, você vai se encher de coragem, de confiança, aí você vai crescer saudável, aí você vai ter uma fé madura, aí você vai ter uma fé espiritual, onde você vai ter confiança em Deus, você vai cumprir sim com a sua obrigação como um bom cidadão. Se eu tenho que ficar em casa, vou ficar em casa, vou tomar os cuidados, vou lavar minhas mãos, vou tomar banho certo, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, mas eu não vou ficar neurótico, eu não vou perder a minha paz, eu não vou deixar minha família louca, eu não vou deixar meus filhos loucos comigo, muito pelo contrário, nós vamos ter paz, nós vamos nos reunir, nós vamos adorar, nós vamos cultuar. Essa é uma outra questão, e aqui eu abro um parênteses muito importante, diante dessa questão da quarentena e desse assunto de crescimento espiritual. Tem muitos crentes que pela falta de crescimento e maturidade espiritual, exatamente essa razão aqui, porque não conseguem. Por que muitos crentes não conseguem desenvolver o culto doméstico, o culto no lar? Por que muitos crentes têm dificuldade de cultuar a Deus em casa, de louvar em casa, de adorar em casa, de sentar e reunir a família para ler a Bíblia, para orar em casa? Por quê? Porque estão fracos, não estão se alimentando. Não se alimentava. A quarentena vai mostrar e revelar muitas verdades na vida de muitos crentes, porque tem muitos crentes que deixou a desejar o estudo bíblico, escola dominical, reuniões de oração, e agora que precisam ter saúde, consistência diante dessa situação de quarentena, eles não têm saúde espiritual, estão fracos espiritualmente, estão vulneráveis. Por isso que eu e você precisamos entender que nesse ponto, saúde e crescimento espiritual são fundamentais. Se eu quero ter saúde espiritual, eu preciso crescer espiritualmente. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso desenvolver a minha saúde espiritual. E para tanto, eu preciso crescer lendo, estudando a palavra de Deus. E aí, uma outra questão. Por exemplo, qual é o resultado de tudo isso? Se eu cresço espiritualmente, se eu estou tomando os cuidados necessários para a minha vida espiritual, aí então entra uma segunda questão, que a lição vai abordar aqui, e eu vou resumi-la de maneira prática para mim, para você, para todos nós nessa manhã. Se eu cresço e eu estou buscando esse crescimento espiritual saudável, se eu estou desenvolvendo isso na minha vida, sabe qual é o resultado? Santificação. Santidade de vida, que é o que todos nós buscamos, que é o que todos nós almejamos, desejamos da parte de Deus. Santidade de vida. Santificação. E o autor aqui vai trabalhar exatamente isso. Ele aborda aqui, ele vai abordar questões concernentes à santificação, mas antes ele trabalha questões seríssimas desse desequilíbrio espiritual que muitos crentes hoje enfrentam. Tem muitos crentes que vivem uma realidade hoje totalmente contrária do que vinha a ser uma vida de santidade, uma vida de santificação. Tem muitos crentes que acham que vida de santificação se limita apenas a abster de certas coisas. Não, eu sou santo, eu não vejo televisão. Não, eu sou santo, eu não vejo futebol. Não, eu sou santo, eu não falo mal do meu vizinho. Não, eu sou santo, porque eu não faço tal coisa. Eles associam santidade com atitudes que eles deveriam ter normal na vida deles de um cristão. Só que santidade espiritual, santidade cristã é muito mais do que isso. É muito mais, muito mais, muito mais. Veja bem, o autor trabalha aqui a questão de santificação, dizendo o seguinte, que a santificação, eu e você precisamos entender que nós temos que ter uma santificação equilibrada.
uma santificação equilibrada. E como que se desenvolve isso? O que é uma santificação equilibrada? Eu entender que eu preciso conhecer a doutrina, conhecer a verdade da palavra de Deus. Eu preciso também entender que eu preciso desenvolver experiência com Deus. E eu preciso, a partir dessas experiências, ter uma ação com Deus, uma ação com as pessoas. É isso que o autor trabalha, a questão de santidade. Eu preciso ter esse conhecimento de quem Deus é. Eu preciso saber quem Deus é, quem eu sou, o que a palavra diz que eu devo ser, o que eu devo fazer como cristão. Santificação está ligado à mudança de vida. Santificação está ligado à transformação de caráter. Santificação está ligada a você desenvolver e vivenciar diuturnamente todos os dias da sua vida. Você viver de acordo com a vontade de Deus. É isso que é santificação. Aí você me pergunta, pastor, isso é difícil? Porque se eu perguntasse para você, é fácil vivermos de acordo com a vontade e a palavra de Deus? É fácil vivermos de acordo com a vontade de Deus para nós todos os dias? Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil. Por isso que santificação é uma luta. Por isso que santificação requer de nós esforço. Por isso que santificação requer de nós abnegação. Por isso que santificação requer de nós renúncia. Por isso que santificação requer de nós que paguemos o preço. Se você almeja desenvolver uma vida espiritual saudável, você precisa desfrutar de santificação. E a santificação é resultado de crescimento espiritual. Eu só vou ter santificação se eu buscar crescimento com Deus. O autor coloca aqui algumas questões que eu gostaria de tratar com você. Ele vai tratar aqui sobre a santidade e santificação. Ele fala que a natureza da santidade é a transformação por meio da consagração. A natureza da santidade é a transformação por meio da consagração. O que é isso, pastor? O que vem a ser essa consagração? Pela ação do Espírito Santo, tornamos-nos como aquele a quem contemplamos à medida que assimilamos o que o Evangelho diz e faz em nós. Ou seja, nós temos que nos consagrar constantemente. Cada passo nessa transformação de caráter é um grau novo de glória em Cristo que nós recebemos. Ou seja, quando você se consagra a Ele. E aí eu preciso dizer para você 3 coisas importantes para uma vida de consagração: disciplinas espirituais. O que vem a ser disciplinas espirituais? Você ter o hábito de ter disciplinas de oração, de leitura da palavra e de jejum. E aí, jejum, quando nós ouvimos falar de jejum, essa semana, hoje, domingo, temos jejum. Você fazer um jejum pela vida da nação, para Deus agir diante dessa calamidade, diante dessa pandemia que vivemos, fazer um jejum específico. O que vem a ser o jejum? E aí eu explico para você, eu abro um parênteses só para falar isso para você aqui nessa manhã. Jejum, queridos, nada mais é do que você se abster por um período de tempo. Período de tempo pode ser 24 horas, 12 horas, 20, 18, 1 hora, para você se abster nesse tempo e se consagrar a Deus por uma questão específica. Por uma questão específica. E jejum é abster-se de alimentos, água e comida. E ficar nesse período de tempo em consagração a Deus. Mas talvez você pergunta, pastor, eu fiz jejum de internet, eu fiz jejum de Coca-Cola, eu fiz jejum de WhatsApp, eu fiz jejum de Facebook. Não, isso não é jejum. Isso não é jejum. Isso aí, querido irmão, isso nada mais é que mudança de hábito. São hábitos que você tinha hábitos ruins que você tinha na sua vida, de ficar muito tempo na frente dessas coisas que você precisa mudar, porque se você continuar, vai atrapalhar o seu relacionamento. Se você ficar muito tempo no WhatsApp, no Facebook, na internet, atrapalha a sua convivência com seus filhos, com o seu marido e no seu trabalho. Então são hábitos que você tem que mudar. Isso não é um jejum, isso são mudanças de hábitos. Jejum é abster-se de alimentos por um período específico. Isso é jejum.
por um momento, por uma questão específica. Eu vou jejuar pelo meu crescimento espiritual. Eu vou jejuar pela minha vida de santificação. Eu vou jejuar, vou tirar um tempo de consagrar, para me consagrar-me a Deus, para eu poder ter uma vida conjugal melhor, para o meu casamento, para a minha esposa, para o meu marido, para meus filhos, no meu trabalho, para o meu trabalho, para a igreja. Não fazer um jejum específico para o crescimento da igreja. Aí sim, isso é jejum. Ok? Fecha aspas. Qualquer dúvida, estou à disposição para conversar com vocês. Voltando à questão da santificação, é esse tempo de consagração. Santificação também, querido, o agente da santificação é o Espírito Santo. É Ele quem nos quer santificar, porque o Espírito é santo. Quando nos esforçamos com cuidado, com oração, para modificar aquilo que nos atrapalha, que é o pecado que está em nós, nós começamos a praticar as virtudes cristãs. Eu mentia, mas não vou mentir mais. Eu falava mal dos outros, mas não falo mais. Eu criticava demais, eu não critico mais. Eu só olhava defeito das pessoas, eu não olho mais desse jeito. O Espírito vai transformando a minha vida. Ele vai transformando a minha maneira de enxergar, a minha maneira de ver as coisas. É o Espírito Santo de Deus que faz isso em nós. É Ele quem age em nós. Por isso, toda transformação, toda ação é do Espírito Santo de Deus em nós, através da nossa busca, da nossa consagração. Quando eu oro, quando eu leio Bíblia, quando eu jejum, pago um preço, me consagro, o Espírito age em mim. Ele me mortifica, ele me humilha, ele me joga no chão para dizer que Ele quem age em mim. É Ele quem faz. Santificação é uma obra do Espírito em nós, através da nossa vida de consagração. Por isso que nós temos que nos esforçar. A experiência da santificação requer esforço. A experiência da santificação requer um conflito. Requer conflito. Santificação significa, entre outras coisas, formar bons hábitos, quebrar maus hábitos, resistir tentações, controlar-se diante das provocações ou das provações, controlar-se diante daquelas questões que te causam tensões, que te causam nervosismo. Por exemplo, talvez você fica nervoso com situações que vão contrário ao que você achava ou que deveria ser. E aí você olha para uma realidade que é contrária à tua ideia, ao teu plano de vista, aquilo te provoca, aquilo te tenta, dá vontade de você falar, criticar, vai dar errado. Fica quieto. A santificação é esse ato que te faz ficar quieto. Não vou falar, vou ficar quieto. Ele te muda, te transforma. Você não tem que falar. Ninguém jamais conseguiu fazer qualquer uma dessas coisas sem esforço, irmão. Você tem que se esforçar. É difícil ficar quieto certas coisas erradas. Às vezes você olha para uma situação assim, isso vai dar errado. Não vai dar certo isso aí. Isso aí que estão fazendo vai dar errado. Mas você tem que aprender a se esforçar, porque não é você que está fazendo. Não é você. E a gente fica, às vezes, querendo criticar, falar mal, falar que não vai dar certo, só porque não somos nós. Por isso é um esforço. Aí então você fica a pergunta, pastor, então como então que eu posso desenvolver os hábitos de Cristo, que Paulo chama de fruto do Espírito? Como é que eu posso fazer isso? Sabe como? Mediante o nosso compromisso voluntário de fazer o que Cristo faria em cada situação. De fazer exatamente isso. E esse exercício é muito doloroso. E embora doloroso, é necessário para a vida. Por isso que nós temos que praticá-lo. É necessário para a sua vida de santificação. A mortificação dos pecados. O que é isso? Aquilo que eu fazia, que eu sei que é pecado, eu tenho que mortificar, matar esse mal em mim. Eu não posso permitir que a minha natureza pecadora, adâmica, sobressaia nas horas cruciais da minha vida, seja no trânsito, seja na minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com os filhos, com meus parentes. Eu não posso permitir que a minha natureza pecadora se sobressaia diante dessas coisas. Eu não posso permitir que as minhas inclinações pecaminosas para as quais eu sou levado, eu não posso permitir isso.
Ah, mas o meu temperamento é assim, eu sou desse jeito. Não, querido. Se você era assim em Cristo, você é uma nova criatura. Se você era explosivo, agora você é uma pessoa pacífica. Se você era uma pessoa que falava de tudo e de todos, agora você é uma pessoa que só abre a boca para abençoar para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você era uma pessoa covarde, agora você tem ousadia, você tem coragem para poder falar, para poder denunciar o mal. Se você era uma pessoa que era procrastinadora, sabe aquela pessoa que procrastina, você fala para a pessoa, você pode fazer isso para mim? Depois. E aí o depois vira meses, semanas, meses e anos, e nada se realiza, nada se faz. Isso é pecado. Você tem que vencer isso, irmão. Tem que vencer isso, minha irmã. Isso é uma obra do Espírito Santo, através do nosso esforço, dos nossos esforços. Nós temos que nos esforçar para isso. Nós temos que buscar isso. Por isso, eu quero caminhar para finalizar a nossa lição nessa manhã. Crescimento e santificação. Santificação é a obra do Espírito Santo, na qual ele opera em nós a transformação mediante o nosso esforço de andarmos de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Isso é santificação. E isso vem a partir do momento em que eu e você também buscamos, ou eu e você busquemos, o crescimento espiritual em Deus. Então, eu concluo dizendo o seguinte: o crescimento espiritual é algo a ser desejado. Você precisa desejar crescer. O crescimento deve ser buscado e desenvolvido para que sejamos cristãos saudáveis e equilibrados. Por isso não pode ter desequilíbrio, irmão. Busque a Deus. Busque a Deus. Sejamos então, em nome de Jesus, cristãos saudáveis, equilibrados. E isso envolve um embate, uma luta, um conflito contra o pecado, contra você mesmo. Nós somos como carros desgovernados quando nós não estamos na direção de Deus. E o nosso carro desgovernado vai direto para o pecado. Vai direto para o pecado. Por isso é uma luta, é um esforço consciente. Você tem que estar consciente do que você está fazendo. E constante, para nos assemelharmos mais a Jesus a cada dia. Por isso, em nome de Jesus, eu conclamo a você, querido irmão, membro da Igreja Presbiteriana Filadélfia, você que faz parte da nossa igreja, você que frequenta, visita, você que tem sido frequentador assíduo da nossa igreja, você que tem sido um membro ativo, talvez você que está me ouvindo tenha sido um membro que não tem sido um frequentador ativo, talvez você tenha falhado. Eu desafio você a começar a buscar a Deus enquanto é tempo, a crescer espiritualmente, a buscar a santificação, porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus: sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você almeja ver Deus, busque santificação, busque crescer na graça e no conhecimento. Não seja um crente medíocre, mediano, que não quer crescer. A próxima aula nós vamos trabalhar sobre isso. A próxima aula nós vamos trabalhar especificamente sobre isso. A síndrome de Peter Pan é a nossa próxima aula. E nós vamos trabalhar juntos. Desafio você a não faltar à próxima aula, onde vamos aprender sobre isso. Amém? Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Bondoso Deus, eterno Pai, sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é viva e ela é verdadeira. Sabemos, ó Pai, que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, ó Pai. O Senhor tem planos para nós, como igreja, como membros dessa igreja a qual o Senhor nos colocou, Pai. Ó Deus, mas há uma batalha, há uma luta constante contra nós. A nossa natureza pecadora luta para não agirmos conforme a Tua vontade. E nessa manhã, diante dessa palavra, uma palavra desafiadora,
onde nos desafia a crescermos, onde nos desafia, ó Pai amado, a buscarmos santificação, Pai. Deus, que o Senhor mude a nossa vida, nos ajude a vencer qualquer que for a fraqueza, qualquer que for o pecado, Pai. Muda a nossa vida, muda o nosso coração, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de falar, de enxergar, de ouvir as coisas. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos liberte, Pai, que o Senhor nos ajude a nos esforçarmos, ó Pai, para andarmos em santidade, Pai. Cuida de nós, Pai. Nos ajude nisso, Pai. Nessa manhã, Pai, que o Senhor possa nos transformar, que possamos experimentar nesse tempo de quarentena, onde estamos em casa, ó Pai, mudar os nossos hábitos, ó Pai, mudar as nossas práticas, os maus hábitos, e que possamos, ó Pai, nos consagrar, buscar o Teu Espírito Santo e nos esforçarmos para vivermos os frutos do Senhor em nós, sermos mais amorosos, pacíficos, mansos, benevolentes, benignos. Oh Deus, temos domínio próprio, ó Pai. Oh Deus, nos ajude nisso, nos abençoe nisso nessa manhã, Pai. Abençoe cada um de nós, abençoe esse marido, essa esposa, esse pai, essa mãe, esse filho, nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa buscar crescimento espiritual e assim desenvolver a tua vida de santificação em Deus. Deus te abençoe, até logo mais, se Deus assim nos permitir. Forte abraço do seu pastor que te ama, que está com saudade de você. Deus abençoe a tua vida.